Bom dia, gente. Mais uma vez aqui, eu sou o Ricardo na área. É, Dando continuidade ao assunto de geradores, né? A gente hoje, então, vai observar os receptores, beleza? Então, na aula passada, né, a gente falou sobre geradores elétricos, viu como é que funcionava um gerador elétrico, viu a sua equação, né? E também vimos que a equação nascia das potências, né? Da potência total, da potência útil e da potência dissipada. Os receptores, né? Vou colocar aqui, receptores elétricos, eles fazem o papel inverso do gerador. Receptores elétricos. Então, a gente viu que no gerador, certo? Você tinha uma energia, né? Um tipo de energia que entrava nesse gerador e você tinha também uma energia que saía, né? Então, os receptores, eles fazem o papel inverso. Eles recebem energia, no caso, uma energia elétrica, e convertem essa energia em outro tipo de energia, né? Energia, só que essa energia seria do tipo outra, certo? Geralmente, esses receptores, eles são motores, certo? Então, um motor elétrico, ele recebe a energia elétrica e converte essa energia em outro tipo de energia, que no caso, por ser um motor, nós podemos dizer que seria energia mecânica, certo? Então, vou colocar bem aqui em vermelho, se tratando de motor, né? Então, seria uma energia mecânica. Pô, bem, só que, como nós vimos nos geradores, os geradores, eles não tinham um rendimento 100%. Ou seja, parte da energia também era dissipada. No motor, que é um receptor elétrico também, parte dessa energia, uma pequena parcela, também é dissipada. Então, aqui você tem uma dissipação. E como a gente viu lá lá nos geradores, essa dissipação também é por efeito Joule, certo? Também é um aquecimento. Ah, professor, então quer dizer que o motor esquenta? Com certeza. Imagina então o motor do carro. O motor do carro ele recebe uma energia, né? A energia cinética, vamos caso particular, né? O motor de carro recebe a energia química, e converte ela em energia mecânica, certo? Só que no motor do carro você tem uma dissipação, certo? Também porque ele aquece. Só que essa dissipação é necessária lá no motor para se ter um bom rendimento do motor, né? Por quê? Porque as peças aquecidas elas dilatam, então tem uma maior aderência, né? Uma maior aderência. E para evitar essa aderência, usa-se óleo de motor para poder diminuir o atrito, né? Que vai existir. Então, isso falando um pouquinho de mecânica, né? Então, nós podemos utilizar o mesmo processo que a gente utilizou nos geradores, né? Aqui, nessa dissipação, quem vai ser responsável pela dissipação? Vai ser uma resistência, certo? Uma resistência. Quem vai ser a energia mecânica, ou seja, a energia que foi convertida? Olha, se você imaginar que o circuito é assim, vamos supor aqui que você tenha uma bateria, certo? Tentar desenhar aqui uma bateria. O circuito mais simples que tem. Uma bateria. E aqui você tem um motor elétrico, né? Vamos ligar aqui. Então você tem aqui a polaridade dele.
Então, supondo aqui que você tem o motor e o eixozinho aqui, né, de rotação. Então, é o seguinte, polo positivo, polo negativo. Correntes vem para cá. E só que, como eu te disse, essa bateria ela tem um epsilon, que é a força eletromotriz. E que essa força eletromotriz seria a energia, a voltagem total da pilha, podemos dizer assim. Então, se a pilha é de 5 volts, então a força eletromotriz é 5 volts. Mas o que vai sair do gerador não é 5 volts, e sim uma DDP-U. Beleza? Então, o que vai entrar no motor? O que o motor vai usufruir? Vai usufruir do epsilon ou do U? Vai usufruir do que vai sair. Então, a energia elétrica que vai entrar aqui, quem seria responsável por ela? A DDP. Ou seja, seria U. Beleza. Então, quando entrar no motor, o que vai acontecer? Vai sair uma energia. Então, essa energia que vai sair, quem vai ser responsável? É um epsilon, certo? É um epsilon. Professor, mas é o mesmo epsilon? Não. É o que nós vamos chamar de epsilon linha. Então, o que vai ser esse epsilon linha? Epsilon linha vai ser o que nós chamamos de força contra eletromotriz. Certo? Força contra eletromotriz. Eu errei aqui, desculpa. Eletromotriz. Certo? Então, esse epsilon aqui vai ser diferente desse epsilon aqui da bateria. Então, aqui o motor vai ter um epsilon linha, certo? E o que vai entrar nele vai ser um U linha, né? Podemos dizer, então, certo? U linha. Fica a seu critério, certo? Então, U linha seria a DDP que vai entrar no motor e ela seria igual ao U do gerador, certo? O U do gerador. E a força contra a eletromotriz seria a força necessária para girar esse motor. Podemos dizer assim, beleza? Então, aqui, vamos analisar como é que ficaria, então, a representação do receptor. Então, 2. Representação. Certo? A representação, então, seria assim. Do mesmo jeito do gerador. Uma resistência, polo negativo, polo positivo. Professor, mas se é do mesmo jeito do gerador, então como é que eu vou diferenciar? É fácil. No gerador, a corrente ela flui do positivo para o negativo. Ou seja, ela flui no sentido, nesse caso da representação, no sentido horário. Já no receptor, a diferença está o seguinte, que no receptor, a corrente I, ela entra no polo positivo. Então, observação. Observação. Gerador. Vou representar aqui o gerador do lado. Resistência interna, polaridade. Negativo, positivo. Então, no gerador, a corrente é assim. Saindo do positivo e dando uma volta no negativo. Entra aqui na resistência interna e aqui você tem o epsilon. Já no gerador, você vai ter uma entrada no polo positivo. Então, aqui, ó, na nossa representaçãozinha do motor, né? Aqui vai ser positivo, porque a corrente vai entrar aqui, e aqui negativo. Então, por isso que fica a ligação, né? Ó, em corrente contínua, positivo no positivo, negativo no negativo. Você não pode inverter a polaridade. Então, aqui no receptor, positivo e negativo,
Aqui você vai ter, então, uma força contra-eletromotriz. E essa resistência interna é a resistência interna do receptor, que a gente vai chamar de R', para não confundir com o R aqui do gerador. Beleza? Então, nesse caso, a equação para isso vai ser da seguinte forma. 3. São os mesmos passos do receptor, do gerador, minto. Equação do receptor. Aí você pode partir também para a potência, né? Partindo para a potência, você vai ver o seguinte, que o que entra, né, no gerador, U, é o total que ele vai receber. Então, aqui, a potência total, né, utilizando os mesmos dados do gerador. A potência total vai ser a potência útil mais a potência dissipada, né? É o somatório. Agora você vai ter que observar, quem é a potência total? Quem é responsável pela entrada? É o U que vem do gerador, U'. Então, a potência vai ser U' vezes I, igual. A potência útil é o que vai ser utilizada, é o que vai se converter, né, em energia mecânica. Então, vai ser epsilon' vezes I, mais a potência dissipada. Quem é responsável pela dissipação? A resistência. Que resistência? A resistência interna. Então, vai ser R' vezes I ao quadrado. Cancelando, então, I ao quadrado, você vai ter a equação U' igual a epsilon' mais R' vezes I. Então, isso aqui seria a equação do receptor. Professor, essa equação já é conhecida. Sim, com certeza. A equação do gerador é U igual a epsilon menos R vezes I. E do receptor vai ser U' igual a epsilon mais R' vezes I. Então é a mesma equação, só muda o sinal. Justamente. Só muda o sinal. E aqui a nomenclatura, né? Que o epsilon' vai ser a força contra a eletromotriz e R' vai ser a resistência interna do receptor. Beleza? Então, continuando aqui. Vamos aqui para o 4, né? Que é a curva do receptor. Certo? Curva do receptor. Deixa eu só empurrar isso aqui para cima um pouquinho. Beleza? Então, na curva, se você observar a função, né? O linha igual a epsilon' menos R' vezes I, mais R' vezes I, quer dizer, né? Você vai ver, então, que ela participa da mesma função, f de x igual a ax mais b, que ali está invertida, né? Então, aqui, ela é uma função crescente, né? Crescente. Por quê? Porque o nosso coeficiente angular, A, que no caso aqui é o R', ele é positivo. Então, o gráfico vai ficar assim. Vou tentar representar aqui. Aqui nós teremos I, certo? E aqui nós teremos o U, né? Ou epsilon, tanto faz. Mas detalhe, se a força eletromotriz contra a eletromotriz vai existir, então ela não pode ser zero. Então, ela tem um ponto aqui, ó. Então, isso aqui é a força epsilon'. E à medida que o I vai aumentando,
O que vai acontecendo então com essa DDP aqui? A DDP do receptor, se I vai aumentando, a DDP vai aumentando. Então, ela vai chegar até um patamar, certo? Que é U'. Isso para uma determinada corrente I, certo? Então, aqui, se eu for fazer o ponto, a ligação, né? Ver se eu consigo fazer aqui, esse instrumento. Então, você vai ter o gráfico assim. Crescente, né? Diferente lá do receptor, que o receptor era como? O receptor era assim. Olha aqui. Pronto. Era assim, né? E bem aqui nós temos a corrente ICC. Diferente do receptor, que não vai ter esse ICC, né? Porque aqui a tendência nunca vai zerar. Então ela vai passar, vai subir, esse gráfico vai subir, certo? À medida que a corrente vai aumentando. Beleza? Então, isso aqui, gente, receptor é a mesma coisinha do gerador, certo? Mesma teoria. Só que ligada a circuitos, certo? Isso aqui vai aparecer uma coisinha muito interessante. Mas, professor, já pensou se associarmos a esse circuito, associarmos dois geradores, ou seja, duas baterias, três baterias, porque nós vimos, né, em controle remoto que uma grande parte não é o fornecimento de energia não é só por uma pilha, são duas, três, né, dependendo do controle, então dependendo do dispositivo. Então essas pilhas, essas baterias, elas podem ser associadas, certo? E nessas associações aparecem algumas características que é bom a gente saber, né? Por exemplo, numa associação que você coloca uma pilha atrás da outra, né? Essa associação nós chamamos em série. E outra associação de controle remoto. A associação de controle remoto é em paralelo, se ele tiver. Pode ser em paralelo, pode ser em série. Isso vai depender de circuito para circuito, certo? Então, isso aqui nós vamos ver bem aqui, rapidinho. Vou só subir isso aqui, que não tem bicho de sete cabeças. Vou fazer bem aqui como se fosse aqui o item 5, né? O item 5. Associação de geradores. O professor pode ter uma associação de receptores também? Pode, pode. Mas para isso você tem que analisar a lei das malhas, que a gente vai falar no assunto lá na frente. Então, aqui, na associação de geradores, vamos imaginar o seguinte: o primeiro caso, uma associação em série. Numa associação em série de resistores, é quando você tem, de geradores, minto, você tem que ter uma ligação única entre esses geradores. Então, se a gente partir para a representação do gerador, certo? Você vai ter que fazer resistência, polaridade. Resistência, polaridade. Resistência, polaridade. Então, aqui você tem uma associação de três geradores ligadas ao mesmo fio. Então, aqui, ó, você vai ter o R, né? O epsilon, R de novo, epsilon, R de novo e epsilon. E a corrente, para ser um gerador, né? Tem que entrar no polo negativo. Então, vamos imaginar que a corrente saia daqui. E, né? Passando por ali. Então, a primeira coisa que você vai notar é que a corrente que vai passar por esses geradores, ou seja, I, é a mesma. Ou seja, ela não tem
Não tem ramificação. Então, na associação em série, a corrente que vai passar pelos geradores, o que vai sair dos geradores, a corrente é a mesma. Então, você pode colocar 1000 pilhas, você não vai aumentar a corrente vai ser a mesma. Isso quer dizer, no exemplo, nessa associação, se você tiver uma corrente de 1,5 amperes, que vai passar por esses três, que vai sair desses três, é uma corrente única de 1,5 amperes. Não vai acontecer nada. Agora, quanto a DDP, né? Se para que isso aconteça, eles têm que ser iguais, beleza? Iguais. As pilhas têm que ser iguais, você não pode associar pilhas diferentes. Vai acontecer o seguinte: aqui então vai aparecer o que nós chamamos de força eletromotriz equivalente. E essa força eletromotriz equivalente é uma voltagem. Você tem que lembrar que é uma voltagem. Então aqui vai ser o somatório, né? O somatório dos três épsilons. Ah, professor, mas se eu associar pilhas aqui diferentes, pode associar? Pode, mas não vai ter o mesmo rendimento, né? Teoricamente, na nossa teoria, como eu falei anteriormente, isso aqui são iguais, né? Se são iguais, isso aqui vai ser igual a quê? 3 épsilon. Como assim, professor? Se for 3 pilhas de 1,5 volts, né? Se for 3 pilhas de 1,5 volts, então quando você associá-las em série, você vai ter uma única, como se tivesse uma única pilha de 4,5 volts, porque é a força eletromotriz de cada uma multiplicada por 3. Ah, professor, mas se eu tiver aqui 2, 4, 5, certo? 2, 4, 5, o que, que vai acontecer? Essa força eletromotriz vai ser somada, certo? Mas vai ter uma diferençazinha porque as resistências não são iguais, né? As resistências internas não são iguais, as forças eletromotrizes não são iguais. Então, você ainda teria uma dificuldadezinha para calcular. Então, é bom a gente considerar que esses valores aqui de epsilon são iguais, beleza? E agora, quanto à resistência? Ah, professor, a resistência. Lembrando, eu estou considerando que isso aqui são iguais. Então, se a resistência tem ali uma associação, essa resistência também vai ter uma resistência equivalente. E ela está em série. Então, na verdade, seria o quê? Seria um somatório de R. Como eu estou considerando iguais, então isso aqui seria 3R, certo? Considerando iguais. Então, na associação de geradores, o que é que você precisa saber? Na associação em série, a corrente é a mesma, a força eletromotriz é equivalente ao somatório das três forças eletromotrizes, a resistência equivalente é igual a resistência é 3R, beleza? Então, agora, se tem em série, você vai ter em paralelo, certo? Em paralelo, o que é que nós vamos fazer? Vou levantar mais um pouquinho aqui, certo? Vou tentar representar. Na associação em paralelo, não muda nada da associação de resistores em paralelo que a gente viu. Então, aqui, ó, se eu representar aqui, tentar aqui mostrar para você, né? Aqui, 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 beleza? Então vai ficar assim, certo? Uma representaçãozinha meio grotesca, mas dá para entender bem. Então, nessa representação mal feita, né? Então vamos imaginar aqui o seguinte, né? São também três geradores com suas respectivas resistências internas, três geradores iguais, certo? Só reforçando. Cada um com sua força eletromotriz, né? Cada um com sua força eletromotriz, considerando os iguais também. E aqui, então, supondo que a corrente venha por aqui. Chega nesse nó, né? O que, é que vai acontecer? A corrente vai se dividir.
se dividir em 3 correntes. I1, I2 e I3, certo? Então, aqui é nítido que, diferente da associação em série, a corrente não é a mesma. Então, aqui, ó, I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Cada um para sua corrente. Se os geradores forem iguais, claro que as correntes vão ser divididas igualmente. Isso quer dizer que cada corrente N vai ser I dividido por 3. Para esse caso aqui, né? Dividido por 3. Então, I1 seria o valor da divisão, I2 também seria o valor da divisão, e 3 seria o valor da divisão. Isso, lembrando, considerando se os geradores forem iguais. Agora, se epsilon, né? Qual vai ser o epsilon? Esse epsilon aqui, se você se lembrar, né? Lá da associação de resistores, quando você tinha uma associação de resistor em paralelo, qual era a principal característica? A principal característica era que, nesse ponto aqui, as DDPs sempre eram iguais. Então, a DDP aqui de cada resistor, se você se lembrar, seria a mesma. Então, se passar 12 volts aqui em cima, 12 volts no meio e 12 volts no baixo. E a força eletromotriz é uma DDP, né? Uma espécie de DDP. Então, a força eletromotriz equivalente seria igual a quem? Ao próprio epsilon, certo? Não teria um somatório. E quem seria a resistência equivalente? A resistência interna equivalente? A resistência interna equivalente seria quem? Seria R sobre N, né? Por que N? Porque são 3 resistores. Para esse caso aqui, então ficaria que o resistor equivalente seria R dividido por 3, certo? R dividido por 3. Para esse exemplo, lembrando, para esse exemplo. Beleza? Então, essa daqui seriam as características da associação de geradores em paralelo, e isso aqui é a associação de geradores em série, certo? E para os receptores, professor? Para os receptores, cabe a mesma regra, certo? Mesma regrinha, mesma regra, prestem bem atenção. Por quê? Porque se você tiver 3 motores ligados em série, né? Você também vai ter as mesmas resistências, só que seriam resistências internas de receptores e as forças contra-eletromotriz. Então, cabe a mesma coisa. Tenta imaginar, então, que um fio desse aqui é rompido, o que vai acontecer com o circuito? Se você tiver 3 motores ligados, se um desligar, os outros 2 desligam. Ah, professor, entendi. Em paralelo, se você te imaginar aqui um motor ligado, se esse motor, vamos imaginar, queimar, os outros 2 motores funcionam, certo? Os outros 2 motores funcionam. Ah, entendi, professor. Então, a mesma coisa, a mesma associação de geradores vai ter as mesmas regras da associação em receptores. Isso, com certeza. Beleza? Então, gente, aqui vou ficando por aqui nessa aula aqui aulazinha de hoje, né? Aqui você tem todo o esboço da aula. Você pode dar uma pausa no vídeo, copiar se quiser esses resumos aqui e estudar, né? Então, daqui a pouco, na próxima aula, eu estou voltando. Abraço, certo? E até mais.